Olá, povo de Deus! Nesse dia 15 de outubro de 2025, vamos para mais um devocional do dia que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Eu estarei lendo alguns versículos deste capítulo, já que todo o capítulo trata de um mesmo assunto. Versículo 1 está escrito assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vamos ler também o versículo 10, que está escrito assim: Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Versículo 20 ao 22, que está escrito assim: Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhe foras não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Este capítulo, ele traz as características dos falsos mestres e dos falsos profetas. Então, ele traz um tratar sobre duas situações, os falsos mestres e os falsos profetas, que se infiltram nas igrejas, usando exemplo do passado, né? Esse capítulo ele usa o exemplo dos anjos caídos, dilúvio, Sodoma e Gomorra, para ilustrar o julgamento que aguarda os ímpios. Esses falsos ensinamentos são caracterizados por heresias, imoralidade, busca de bens materiais e arrogância. E aqueles que seguem estes mestres são comparados a animais irracionais, cães que voltam a comer o próprio vômito e porcos que retornam à lama. O capítulo também enfatiza que mesmo que as pessoas tenham escapado do pecado pela fé em Cristo, e a recaída na corrupção tem um estado pior do que a anterior. E por que isso acontece? Porque hoje em dia as pessoas elas não têm mais uma vida com Deus. É difícil aquela que tem. É difícil uma pessoa que tem uma vida de vigilância, uma vida de oração. É difícil a pessoa que quer aprender a palavra, que tira um momento de ler a palavra. Então, quando a pessoa vive assim, uma vida dizendo que serve a Deus, mas não tem compromisso com a palavra, não tem uma vida de oração, elas são facilmente enganadas. Aí é onde entra que o cão voltou ao próprio vômito, a porca lavada voltou à lama. Por quê? Porque a pessoa vai sempre ser enganada, porque ela mesmo se deixa ser. Por isso que a palavra vem com peso sobre essas situações. A própria pessoa se deixou ser assim por falta de compromisso com a palavra de Deus.
por falta de uma vida com Deus. Então é necessário que nós tenhamos uma vida com Deus, é necessário que nós tenhamos uma intimidade com a palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, porque nós sabemos que os falsos mestres e os falsos profetas já estão infiltrados nas igrejas. Amém? Então, em nome de Jesus, seja vigilante. Que Deus abençoe tua vida, que é a pastora Maria Paiva. Tenha um dia de bênção e de vitória. E no próximo devocional, nós vamos falar um pouco sobre a vinda do Senhor. Que Deus abençoe.